A gente está aqui direto do gabinete do Bandeira de Melo para a gente conversar um pouco com um cara que muitos torcedores do Flamengo pedem a volta dele para a presidência do Flamengo. Toda essa identificação que o Bandeira tem com o Flamengo já é de longa data, né? E agora o Lula do Fla tendo essa oportunidade de conversar exclusivamente aqui com o Bandeira para a gente falar sobre toda essa movimentação do Flamengo, esse ano do Flamengo, possíveis candidaturas do Bandeira. O Bandeira vai falar se vai ser candidato ou não, se já tem movimentação ou não na política do Flamengo. E é claro, tudo isso você fica acompanhando, você acompanha agora com a gente aqui na nossa exclusiva do Coluna do Fla com o Bandeira de Melo, tá certo? Bandeira, vamos lá, pra gente começar. Você deixou a presidência do Flamengo no final de 2018, né? Então, de 2019 pra cá, nesses 4 anos, como que vem sendo a vida? Como que tá sendo a vida do Bandeira? Tá muito corrida, tá tranquila? Olha, o mais importante é que eu continuo ligado ao Flamengo, só que agora como torcedor de arquibancada. Quem é rubro-negro e frequenta ali o leste superior está sempre encontrando comigo lá, né? O Flamengo está no meu sangue, na minha pele, e isso daí é uma coisa que não acaba nunca. Deixando a presidência do Flamengo, a minha intenção era ficar na arquibancada e tocar a minha vida pessoal e profissional, né, sem me envolver muito com a política do clube. Infelizmente, né, você acompanhou, começou um processo de perseguição e eu tenho que ficar me desviando aí das pedradas e tentaram me expulsar do clube 3 vezes, né, tentam até hoje me prejudicar fora do clube e isso acaba me empurrando de novo para a política do clube, né? Porque alguns amigos engataram aí um movimento de oposição e me chamaram para participar e é claro que eu não posso me negar, né? Fora isso, né, eu vou tocando a minha vida, né, como diretor do INE, né, e aí também agora como deputado federal, que é uma função em que eu acho inclusive que posso contribuir, né, para a modernização do futebol brasileiro. E é isso aí, né? Isso vai me tomando bastante tempo e o importante é que o Flamengo sempre na cabeça. Sempre sendo torcedor, marcando presença. 2023 não foi um ano fácil, né? 2023 foi um ano complicadíssimo. Não só para o senhor, mas para todo torcedor do Flamengo. Esse ano de 2023, você pode dizer que é o pior ano da história do Flamengo? Não, quer dizer, não é o pior ano da história do Flamengo, porque o Flamengo já passou por crises assim, até difíceis da gente contar para quem é mais jovem e não passou por isso também. Mas para quem imaginava que o Flamengo tinha chegado a um patamar para ganhar tudo e sempre, né? Realmente é decepcionante o que aconteceu, o que está acontecendo ainda no ano de 2023. O Flamengo, ao contrário de alguns anos atrás, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil. Acho que ninguém duvida disso. O Flamengo desfruta de uma situação financeira absolutamente invejável. Nada parecido com aquilo que a gente pegou no clube, né, em 2013. E apesar disso, né, hoje, esse ano nós disputamos vários campeonatos e não ganhamos nenhum. O Campeonato Brasileiro, né, ainda está aí no finalzinho, né? Eu, como sou muito otimista e muito rubro-negro, eu sempre tenho aquela esperança. Acredita no título? Olha, eu sei que é difícil, mas eu acho que a nossa obrigação é acreditar até o final, né? E como você tem o melhor time, né? Isso ninguém discute, que o time do Flamengo é o melhor. Então eu sempre fico com aquela esperança, né? Até que acabe realmente qualquer tipo de possibilidade matemática, eu vou ficar lá brigando. Mas o fato é que tudo que a gente imaginava que poderia ganhar nesse ano, né, até agora não aconteceu nada e cabe a nós também ficar procurando, né, o que aconteceu, né? Se não é a qualidade do elenco. Porque o mesmo elenco foi campeão no ano passado, né? Pois é. No segundo semestre. Não é a qualidade do elenco, se não é nenhuma restrição financeira, o que pode ser? Na visão do senhor, sei lá, uns 3 erros aí da diretoria esse ano, que culminou nesse ano? Olha, eu não estou participando ali diretamente, então essas questões operacionais do dia a dia, eu não gosto de ficar falando, né? Até porque eu já estive lá e muitas vezes eu sentia assim que precipitação de outras pessoas acabavam levando a injustiças, né? Mas é óbvio, né, que o Flamengo não tem mais aquele regime profissional que tinha na nossa época.
né? O profissionalismo no Flamengo hoje é muito relativo, né? Na nossa administração não existia nenhum diretor que não fosse profissional. Hoje o Flamengo voltou àquele esquema dos diretores amadores, né? Que com resultados assim extremamente negativos, né? Em que você via, né, diretores que muitas vezes confundiam vaidades e interesses pessoais com os objetivos do clube, que devem estar sempre acima de qualquer coisa. Então o profissionalismo eu acho que deixa hoje muito a desejar. A coisa da impessoalidade também, né, que na nossa administração era um mandamento, né, hoje deixou de ser, porque o Flamengo voltou a ter aqueles acordos, né, aquele toma lá da cá, então eu troco apoio nos conselhos por ingresso, por camisa, por vaga no avião. Então esse tipo de coisa, né, você há de lembrar que não acontecia na nossa época, né? Na nossa época era aquela impessoalidade a todo preço, né? Eu fiquei 6 anos no clube, não contratei nenhum parente, não contratei nenhum amigo, nenhum dos meus vice-presidentes também fez isso. E hoje em dia, né, é isso que você está vendo. E é claro que isso daí deve ter reflexo na concentração, na moral, né, do time, do elenco. Não sei exatamente o que acontece nos detalhes, porque eu não estou lá, mas a gente pode imaginar que tem alguma coisa errada acontecendo. Afinal, você tem o melhor time, se você tem recursos para melhorar o time, recursos para contratar quem você quiser, por que essa situação está acontecendo? É uma dúvida que todo torcedor do Flamengo tem ultimamente, principalmente nesse 2023. Uma perguntinha rápida, que ainda puxando de 2018. Quando o senhor saiu da presidência, você saiu almejando voltar um dia? Ou você saiu e falou, agora política do Flamengo não mais? Não, a minha ideia era dar o meu ciclo por encerrado, afinal de contas, enquanto eu estive lá, eu fiz o melhor que eu pude, né? Se eu não fiz melhor, não foi por falta de esforço, nem de dedicação, mas eu entendia, como eu sempre preguei, a renovação na política, né? Seja no clube, seja no país, e eu imaginava, com toda sinceridade, voltar para a arquibancada e eventualmente ajudar, né, quando precisasse, né? Eu nunca vou fechar as portas para o Flamengo, mas participar assim, ativamente da política do clube não estava nos meus planos, mas infelizmente fui obrigado, né, pelos motivos que a gente já conversou aqui. Tá certo. Agora a pergunta que não quer calar. E aí, a gente vai ver o Eduardo Bandeira de Melo candidato a presidente do Flamengo no final do ano que vem? Olha, essa nunca foi a minha intenção, né? Mas do jeito que as coisas estão no Flamengo, o que é absolutamente certo é que eu faço parte de um grupo que vai participar do processo eleitoral. Se eu vou ser o cabeça da chapa ou não, é o futuro que vai dizer, né? São pesquisas, são sondagens, é muita conversa, mas o fato é que o nosso grupo vai participar do processo. Eu não descarto a possibilidade de ser candidato, né? Embora essa nunca tivesse sido a minha intenção, mas a minha preferência efetivamente é por apoiar uma outra pessoa, alguém do nosso grupo. Afinal de contas, tudo que nós fizemos no Flamengo, né, sempre foi um trabalho de equipe, né? E eu entendo que daqui para frente tem que continuar sendo. E essas movimentações já estão acontecendo, né? Essa movimentação de oposição, movimentação de situação. Tem algum detalhezinho aí pra gente de alguns nomes que estão rolando? Se já tem algum possível candidato da chapa de vocês? Se já tem algum presidente, vice-presidente para ser candidato? Não, tem vários possíveis nomes, mas não tem nada de martelo batido. O que eu posso dizer é que aquele grupo que me acompanhou durante 6 anos, principalmente aquele que me acompanhou no segundo mandato, está integralmente conosco, e além deles tem muita gente nova que está participando desse movimento. Então, você não vai citar nomes, mas está acontecendo. Não, está acontecendo, é claro. Acho que é nossa obrigação, né? Do jeito que as coisas estão, acho que é nossa obrigação. E teve uma reunião recentemente, agora foi, se eu não me engano, foi no começo agora desse segundo semestre, que envolveu também o ex-presidente Márcio Braga, né?
teve muita gente já fazendo essa associação entre Bandeira e Márcio Braga. Se o senhor tem alguma coisa a esclarecer sobre esse ponto, tem alguma conversa entre vocês dois, ou foi só uma reunião geral com todo mundo para poder... Não, foi uma reunião com muita gente em que a gente estava discutindo principalmente aquela coisa do excesso de multas pagas a treinadores, né? Então tinha muita gente lá e é claro que essas pessoas todas insatisfeitas com o momento atual do Flamengo, e o presidente Márcio Braga estava lá. Daquela reunião, né, nós éramos os dois únicos ex-presidentes presentes, né, e nós estávamos inconformados com aquela situação do excesso de multas, e é claro que as pessoas fazem essa associação, né, e nós tiramos um retrato lá que foi divulgado na imprensa, mas não existe nada assim em termos de associação entre nós, né, para formação de chapa. Isso tudo aí é especulação, né? O presidente Márcio Braga é uma figura emblemática, uma figura respeitável, que sempre teve a minha admiração, mas você vê que durante os 6 anos que eu fiquei na presidência do Flamengo, né, ele nunca se meteu, ele nunca procurou interferir, a atitude dele sempre foi totalmente republicana e a nossa relação é muito boa e vai continuar sendo. Você tocou num ponto interessante que foi o valor das multas, né, das multas rescisórias que o Flamengo pagou nessa última gestão aí do Rodolfo Landim. E aí também você já tinha dito em outras vezes que caso o seu lado, o seu grupo político voltasse à presidência do Flamengo, você mudaria aí um pouco a sua dinâmica de treinadores, né? E aí eu queria saber de você, já tem algum planejamento, já tem alguma ideia, alguma proposta, alguma sugestão de como seria a escolha de treinadores do Flamengo no cenário do senhor voltando à presidência ou vice-presidência, enfim? Olha, é consenso no nosso grupo que a administração do Flamengo tem que ser absolutamente profissional. Isso seja no futebol, seja nas finanças, seja na administração, seja no Flagávia, no esporte olímpico. Então tem que ser absolutamente profissional. Então quem vai escolher o treinador vai ser o profissional que tiver a testa aí do departamento de futebol do Flamengo. Tá? Então não sou eu que vou escolher. Aliás, enquanto eu estive no Flamengo, nos 6 anos, não teve um treinador que eu tivesse escolhido e nenhum que eu tivesse demitido. Tá? A administração do Flamengo sempre foi profissional e a gente pretende acentuar cada vez mais essa questão do profissionalismo da administração do clube. Né? O que eu falei, né, que você deve estar se referindo a isso, é que se eu pudesse voltar atrás, né, todo mundo erra, né, todo mundo faz uma avaliação das suas atividades, da sua atuação, né, nos vários lugares por onde passou. E eu entendo que, hoje olhando para trás, eu acho que nós mudamos de treinador muito mais do que deveríamos ter mudado. Eu acho que essa troca constante de treinadores não é uma atitude positiva. E nesse sentido, eu acho que o Flamengo, um futuro Flamengo, deve ter mais paciência e deve aproveitar mais o trabalho dos seus treinadores. Agora, o que, vamos dizer, a diferença marcante entre a nossa administração e a administração atual com relação aos treinadores, embora as duas tenham trocado muito de treinadores, é que no nosso caso nós nunca pagamos nenhuma multa extorsiva para nenhum treinador que passou por lá. Nosso jurídico tinha a preocupação de, ao elaborar um contrato de maneira que não causasse prejuízo ao Flamengo se você precisasse eventualmente substituir o treinador. E foi isso que aconteceu. O Flamengo nunca pagou nenhuma multa extorsiva, em alguns casos até recebeu multas de treinadores que pediram demissão do Flamengo. Você está dizendo que o treinador ele ficaria a cargo do vice-presidente, do diretor de futebol, por exemplo? Não, do diretor. Diretor de futebol. Isso, a direção do futebol tem que ser profissional, a direção das finanças, a direção do esporte olímpico tem que ser profissional. E aí, como o treinador é um cargo que fica abaixo da direção executiva de futebol, eu entendo que a escolha deve passar principalmente por esse diretor executivo. Nessa chapa, nesse grupo político, não tem nenhum nomezinho sondando aí não? Sondando para ser o diretor de futebol do Flamengo?
Não, o diretor de futebol vai ser um profissional, não vai ser nenhum nome da política do Flamengo. Ser um profissional, de fato. Nós vamos ter que procurar um profissional, né, um profissional de altíssimo nível, a nível internacional, não necessariamente, né, que seja estrangeiro, né, mas alguém com um padrão de excelência internacional à altura do Flamengo. Tá certo. Agora a gente vai falar de 3 temas aqui que são um pouco distintos um do outro. A gente vai falar de SAF, estádio e off-field. Vamos começar primeiro pela SAF. O Bandeira e o grupo político do Bandeira pensa o que sobre a SAF no Flamengo? Eu acho que a SAF no Flamengo hoje é absolutamente desnecessária. Eu não tenho nada contra o modelo de SAF. Eu acho que a SAF foi uma solução excelente, foi a solução possível para clubes como Botafogo, Vasco da Gama e o Cruzeiro, por exemplo, que estavam em situações financeiras absolutamente impossíveis, estavam à beira da insolvência. Então, no caso deles, não havia outra solução, eles tiveram que transformar em SAF. Há outros clubes também que procuram essa mudança de modelo societário por outras razões. Não necessariamente eles estão endividados, mas eles podem querer um aporte externo de recursos para, de repente, mudar de patamar, mudar de degrau, né, no ambiente do futebol brasileiro, e aí vão buscar um sócio externo. No caso do Flamengo, né, o Flamengo não precisa de um sócio externo. O Flamengo tem o melhor sócio possível, que é a torcida do Flamengo. Ninguém tem 40 milhões, 42, 45 milhões de torcedores como o Flamengo tem. Então, essa torcida bem trabalhada, é o melhor sócio que o Flamengo pode ter. E foi exatamente isso que ajudou o Flamengo a sair daquela situação crítica que nós encontramos, né, em 2013, para uma situação absolutamente confortável que nós deixamos no final de 2018. E mais, o Flamengo, durante os nossos 6 anos, apesar de ser uma associação sem fins lucrativos, portanto, nada parecido com uma SAF, o Flamengo evoluiu em eficiência, em competência, em transparência, e conseguimos reduzir a dívida a menos da metade e multiplicar o faturamento por 4. Nós não precisamos de ser SAF no momento. E a SAF, apesar de ter algumas vantagens para os clubes que adotaram esse modelo, ela traz ainda algumas incertezas. Por exemplo, a coisa do regime tributário. O regime tributário das SAFs é um regime tributário especial, por força de lei. Uma sociedade anônima do futebol paga menos imposto do que uma sociedade anônima que trabalha em qualquer outro setor da economia. Até quanto tempo isso vai durar? Será que não corre nenhum risco? Nós estamos discutindo no Brasil hoje uma reforma tributária, já passou na Câmara, está no Senado. Será que, não hoje, mas talvez amanhã, alguém não questione, dizer por que a sociedade anônima do futebol precisa pagar menos imposto do que uma sociedade anônima que trabalhe, em qualquer outro setor aí, comercial, industrial, de serviços. Então isso pode acabar. Seria uma vantagem que as SAFs têm hoje em relação às outras empresas, que pode acabar. Então nós temos que estar sempre antenados para esse tipo de risco. Então, no momento, eu acho que os torcedores do Flamengo não precisam se preocupar com a mudança de modelo societário. Tão cedo, o Flamengo não precisa virar SAF. Acho sim que a gente tem que estar sempre estudando o modelo, estudando os casos que acontecem no Brasil, no exterior, para se um dia isso for efetivamente uma questão positiva para o clube, aí a gente vai e estuda a adoção, dentro dos melhores critérios de transparência, sem nenhum tipo de conflito de interesses. Isso é uma questão que frequentemente acontece, e eu tenho muito medo que isso pudesse acontecer no Flamengo agora. Conflito de interesse de jeito nenhum. É isso aí, estudar, estar sempre antenado, informado, mas nenhuma necessidade de implantar isso por enquanto. E sobre estádio? O estádio, a gente vê que essa atual gestão está fazendo uma movimentação, fez no ano passado, no ano retrasado, tentou fazer no ano passado também. No início desse ano, agora, a poeira baixou no assunto estádio. E aí eu queria saber de você sobre essa questão. Vai haver um empenho muito grande, no caso do seu grupo político sendo eleito ano que vem? Vai haver um incentivo muito grande para essa questão do estádio, ou vai ser um assunto de que, se aparecer, bem, se não, bem também? Eu acho que essa questão do estádio vai depender de uma série de fatores. Pelo que eu estou vendo, o edital do Maracanã
é péssimo, né? Foi muito mal formulado e não atende aos interesses do Flamengo. Acho até que o Flamengo deveria participar da licitação, mas do jeito que estão as coisas, dificilmente a gente vai poder considerar o Maracanã como o estádio do Flamengo. Então, participando ou não, vencendo ou não a licitação do Maracanã, o ideal mesmo seria que rasgassem esse edital e fizessem um outro. Mas se isso não acontecer, eu acho que o Flamengo deve participar, mas deve buscar uma solução de estádio próprio também. Tá? Porque, afinal de contas, não dá para ter segurança jurídica e econômica em cima de um edital, de um processo de concessão que em momento nenhum nos atende. Então, acho que o Flamengo deveria, nesse caso, buscar uma solução de estádio próprio, né, que é uma solução que demora, né, você não constrói um estádio de uma hora para outra. Então, o Flamengo teria condições, sim, de procurar um terreno, de se associar a parceiros, né, do setor comercial, de serviços, seja o que for, imobiliário, para ter um estádio efetivamente do Flamengo, de propriedade do Flamengo. E aí teria que ser um estádio que atendesse a todos os nossos requisitos, inclusive, né, o requisito de atender a nossa população, a nossa torcida mais carente. Aproveitando essa deixa, na Copa do Brasil, nessa final da Copa do Brasil, a gente viu a comercialização de preços de ingresso para a torcida do Flamengo exorbitantes, né? Foi até uma crítica que 95% da torcida fez para essa gestão, foi justamente pelo preço do ingresso. Na Copa do Brasil de 2014 também, para a época, o ingresso também estava elevado. Quando o senhor era o presidente. 2013, perdão. Uhum. O ingresso também estava com preço mais salgado. Estava elevado, sim. Aí eu pergunto, no caso, novamente, você entrando como presidente ou vice, ou independentemente do cargo, esse seu grupo político, como que vai ser essa precificação do ingresso? Olha, nós vamos ter que balancear, né, as duas formas de encarar o problema. Em 2013, efetivamente, naquela final contra o Atlético Paranaense, o ingresso estava muito caro, mas aquilo era quase que uma questão de sobrevivência. Se a gente não coloca o ingresso caro e se não fatura o que nós faturamos na bilheteria naquela final, o Flamengo não pagava o 13º. 2013 foi um ano muito difícil para nós. Então, nós estávamos contando cada centavo. Então, nós precisávamos muito daquilo, efetivamente foi caro, né? Mas não tinha outro jeito. Hoje em dia, a situação do Flamengo não é mais tão dramática quanto era em 2013. Poderia-se até pensar em fazer por exemplo, nessa final aí da Copa do Brasil, fazer um preço mais camarada para determinados setores do estádio. Agora, nesses casos, você vai ter que sempre estar ligado na seguinte questão: para quem vai ser o benefício? Quem que vai se beneficiar de eventuais 10, 20 mil ingressos a preços mais camaradas, preços populares? Porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então, se você coloca 20 mil ingressos a preços mais baratos, quem serão esses 20 mil? Porque a torcida do Flamengo é muito, mas muito maior do que isso. Você vai ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas interessadas naqueles 20 mil ingressos. E para quem que você vai vender? Você teria que ter um critério democrático, inclusive talvez até com revezamento, uma parte compra agora, outra parte compra ingressos populares no jogo seguinte. Porque se você simplesmente coloca à venda, os ingressos por um preço mais barato, pode acontecer que os cambistas tomem conta de tudo e que no final, para a torcida, o preço seja tão caro quanto. Só que em vez de você pagar caro para o Flamengo, você vai pagar caro para o cambista. Então teria que se pensar, se planejar isso muito, e para fazer com que o benefício atenda a quem precisa. Que não adianta o benefício atender a mim, por exemplo, que posso pagar um ingresso normal, pelo preço de mercado, numa final principalmente. Então teria que se pensar, fazer um cadastro, de repente usar o CAD único, coisa que eu não tenho a solução para te dar agora. Mas é um problema, eu acho que ele deve ser enfrentado, mas deve ser enfrentado com planejamento e evitando privilégios. Então a questão dessa precificação do ingresso, ela vai ser um tema debatido, um tema estudado na sua possível gestão. Sim, no final da minha gestão em 2018 isso já acontecia. Você viu que
naquela ocasião, até o Daniel Orniano era o nosso vice de marketing, né? Já em alguns jogos a gente praticou preços abaixo do que a gente vinha praticando. É claro que não era uma final, né, que a demanda não era tão grande, mas que esse assunto tem que ser, tem que estar no nosso radar, não tem a menor dúvida. E se a gente vier a ter um estádio próprio, eu defendo que seja um estádio próprio maior, para que a gente possa, quem sabe, ter geral de novo, né? Eu tenho saudade da geral, você é muito jovem, não peguei não certo. Pegou a geral não, mas eu fui muito a jogo de geral. Aí, ó, tá vendo aí? Então já fica o recado pra galera. A gente voltou nessa questão de torcedores, e aí tem um assunto que é muito polêmico no Flamengo, que é sobre os off-hill, né? É um tema, é um assunto, é uma pasta, o off-hill, que internamente no Flamengo causa muita polêmica. Grupo aqui, grupo acolá, fica nessa trocação, aí acontece um movimento aqui, outro movimento acolá, e aí dizem que é questão de discurso. Eu queria saber de você, qual planejamento e qual crítica que você tem em relação ao off-hill atual e o que você pretende fazer para 2025? Não tem polêmica nenhuma, né? Eu acho que nesse caso você tem que escolher o seu lado. E o meu lado é ao lado do off-hill. Sócio off-hill é uma coisa absolutamente genial, né? O que é o sócio off-hill? É o sócio, né, que não mora no Rio de Janeiro, né, que é tão Flamengo quanto eu, quanto você, que quer participar das decisões do clube, né? E como ele não frequenta o clube, porque ele mora fora, ele evidentemente tem que pagar um valor bem inferior de mensalidade, mas aquela fidelidade dele vai fazer com que a gente tenha muitos sócios, né? E ele não gera custo para o clube, porque ele não frequenta o clube, né? Ele pode frequentar pelas normas aí, pelas normas da categoria, ele pode frequentar o clube alguns dias durante o ano, né? Mas ele pode votar, ele deveria poder participar das decisões do clube, porque ele é muito Flamengo. É uma pessoa que se dispõe a pagar uma mensalidade sem frequentar o clube, é porque ele é muito Flamengo, né? Então eu sou totalmente a favor das reivindicações dos off-Rio. Eu acho que o que fizeram com eles foi uma grandíssima covardia, uma coisa que não se faz de rubro-negro para rubro-negro. Hoje em dia, quais são as principais reivindicações da galera off-Rio? Eu acho que eles tiveram o preço muito majorado e tiveram uma limitação. Você só pode ter uma determinada, não me lembro se são 1000, né? Você só pode ter uma determinada quantidade de off-rios, quando deveria ser ilimitado. Se você mora em São Luís, em Manaus, em Brasília, né? Em Itaperuna, em Petrópolis, né? E você quer ser sócio do Flamengo off-rio, você deveria poder, né? Deixar que esses rubro-negros se associem ao clube. Sou contra a limitação e sou contra o aumento exagerado da mensalidade. É a favor também da galera off-Rio participar da votação? Claro, eles são sócios, eles já participam hoje, já participavam antes, né? Sem nenhuma limitação. Acho que o sócio Rio é um sócio do clube, ele só não frequenta o clube, até porque ele não gera custo. E vai puxar para alguns temas rápidos, né, da atualidade, só para a gente ter mais ou menos uma base de como pensa esse lado novo bandeira, né? Vamos lá, tem algumas polêmicas no Flamengo relacionadas a elenco, a renovação, e eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro, renovação de Rodrigo Caio, precisa ser bate-pronto. Renovação de Rodrigo Caio, renovaria com o Rodrigo Caio para o ano que vem? Veja bem. Lembrando que ele é um ídolo do clube, né? Pois é, agora vamos lembrar também, né, o que eu já falei no início da entrevista, né? Se o nosso grupo assumir, a direção do Flamengo será profissional. Então quem vai decidir sobre o Rodrigo Caio, sobre os outros jogadores que você vai me perguntar, sobre o treinador, vai ser a direção profissional. Eu posso te responder como torcedor, tá? Como torcedor eu sou fã do Rodrigo Caio, eu acho que ele foi o melhor zagueiro do Flamengo, né, nesses últimos anos, né? Só que ele teve uma infelicidade muito grande, né, com relação à parte médica. Então isso, e se tem uma coisa que o Flamengo tem muito bom, que ainda não conseguiram acabar, foi o departamento médico. Eu confio muito no Dr. Tanuri lá no... Então, por exemplo, aí falando como torcedor, o torcedor que se coloca na posição do diretor executivo de futebol, né?
eu veria a opinião do Dr. Tanuri sobre a possibilidade do Rodrigo Caio voltar a jogar no padrão de excelência que ele jogava, que o levou à seleção brasileira, que o levou a ser campeão da Libertadores em 2019, né? Se o departamento médico do Flamengo desse certeza, não, pode encarar, né? Seria um departamento médico profissional que você está consultando. Eu, como torcedor, gostaria muito que ele continuasse. O Diego Ribas foi contratado lá na sua gestão. Diego Ribas teria um espacinho aí? Diego Ribas e aproveitando também o Felipe Luiz. Os dois têm um espacinho aí? Teriam um espacinho? Isso tudo vai depender do diretor executivo de futebol. São dois jogadores pelos quais eu tenho a maior simpatia, né? O Diego Ribas, que eu inclusive conheço pessoalmente, convivi com ele, né? Uma pessoa absolutamente fantástica. O Felipe Luiz que eu não convivi, que ele já foi contratado por essa gestão, mas eu conheci o Felipe Luiz lá na Seleção Brasileira, quando eu acompanhei aquela delegação lá em 2016, acompanho as entrevistas dele, sei que ele é rubro-negro desde criancinha, que ele é uma pessoa estudiosa, que se interessa pelo assunto, né, que é a profissão dele, por futebol, né? Teria maior simpatia em que ele trabalhasse no clube, sim, mas repito, essa nunca vai ser uma decisão, né, do presidente nem do dirigente do clube. Seria uma decisão do departamento de futebol profissional. Pergunta que eu acabei deixando passar. Como que você conciliaria o cargo de deputado federal com o cargo dentro do Flamengo? Olha, tudo que eu faço na vida eu procuro fazer bem feito. Se vier, eu pretendo participar da próxima administração do Flamengo, e essa minha participação em momento nenhum vai poder interferir com a minha atividade na Câmara. Eu também fui eleito deputado, né? Fui eleito, me comprometi a fazer aquele trabalho, estou fazendo bem feito e quero fazer bem feito. No caso de eu ter que conciliar, eu teria que ser bom dos dois lados. Então nós teríamos que procurar uma governança no clube que permitisse que eu focasse mais nas questões estratégicas do Flamengo e não deixasse de lado o meu mandato de deputado federal. É perfeitamente possível, nós já tivemos casos no Flamengo, inclusive de presidente Márcio Braga, por exemplo, foi deputado federal e presidente do Flamengo. Presidente Patrícia foi vereadora e presidente do Flamengo. Vários outros casos, do Vasco, no Corinthians, o Andrés, tem vários presidentes e dirigentes do clube que são meus colegas na Câmara. Isso é possível. Eu só não poderia dar a dedicação que eu dei nos meus 6 anos de presidente do clube. Mas acho que seria possível conciliar. E agora, para finalizar, o recado que você tem para dar para a torcida do Flamengo, já avisando o próximo ano, né? Já avisando 2024, porque esse 2023 do Flamengo está bem negativo, está na reta final. Qual o recado que você tem para passar para o torcedor do Flamengo em 2024? Olha, eu acho que nós, torcedores do Flamengo, não podemos desistir. Nós temos que apoiar o Flamengo em todos os momentos. E dentro do clube, é claro, ter uma postura crítica. Se a gente vê que existe alguma coisa errada, a gente tem que apontar os erros e confiar no processo democrático do clube. O ideal seria que no final do ano que vem a gente tenha eleições, que as eleições sejam democráticas, que sejam amplas, que estimulem a participação do maior número possível de rubro-negros, que não haja nenhum tipo de restrição e que o melhor ganhe. Então, que a chapa que atender melhor aos requisitos, aos anseios aí dos rubro-negros, ganhe, tome posse e governe. Se for a nossa, com certeza vai ser uma administração que vai ter todos aqueles requisitos de profissionalismo, de impessoalidade, de responsabilidade, e de paixão pelo Flamengo, que é o mais importante. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!